Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Carlos Gil, CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Carlos Gil, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de cumprimentar nossos investidores, analistas e demais participantes que acompanham a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Esse foi um trimestre particularmente desafiador para essa companhia, marcado por forte pressão operacional e financeira. Enfrentamos um cenário complexo que exigiu da administração rapidez na tomada de decisões e principalmente responsabilidade na condução das nossas operações. Desde o início, a nossa prioridade tem sido clara: preservar a continuidade assistencial e manter a sustentabilidade operacional no longo prazo. Vivenciamos, sim, impactos relevantes decorrentes da pressão de liquidez, com efeitos temporários sobre determinadas operações, especialmente no abastecimento de medicamentos. Esse tema foi tratado com máxima prioridade e seriedade. Atuamos de forma ativa e coordenada para estabilizar as operações, minimizar os impactos assistenciais e acelerar a normalização dos atendimentos. Nesse contexto, estruturamos iniciativas importantes para a recomposição gradual do abastecimento de medicamentos, incluindo a parceria firmada entre a Lumina e a Oncoprod, a distribuidora que nos atende, que representa uma etapa relevante dentro do nosso plano de reestruturação operacional. Nosso foco está na equalização dos tratamentos represados, na retomada da eficiência operacional e na reconstrução gradual da companhia. Apesar dos desafios enfrentados no trimestre, eu gostaria de enfatizar aqui que permanecemos sustentados por fundamentos sólidos e éticos. A Oncoclínicas mantém sua posição de liderança em oncologia no Brasil, com presença nacional relevante e um papel estratégico fundamental dentro do sistema de saúde suplementar na área de oncologia do país. Aproveito esse momento para reforçar que contamos com um corpo clínico comprometido. Movimentações de entrada e saídas de médicos fazem parte da dinâmica natural do setor e, até o momento, não observamos impactos relevantes sobre nossa operação assistencial ou capacidade de atendimento. Tenho plena consciência de que o momento exige execução, consistência e maior racionalidade na alocação de capital. E é exatamente nisso que estamos concentrados. As medidas implementadas ao longo dos últimos meses começam a construir uma base mais sustentável para a retomada orgânica do nosso crescimento, da rentabilidade e do fortalecimento reputacional da companhia. Reafirmo que nesse processo não acontecerá da noite para o dia, mas será conduzido com total transparência e responsabilidade, mantendo o mercado devidamente informado sobre avanços mais relevantes. Passo agora a palavra ao nosso CFO interino, Isaac Quintino, que vai detalhar os resultados financeiros e operacionais do primeiro trimestre de 2026. Obrigado, Gil. Bom dia a todos. Prazer falar mais uma vez com todos vocês. Começando pelo slide número 3. No gráfico à esquerda, a gente nota aqui uma leve queda no número de procedimentos no quarto trimestre versus primeiro trimestre. Aqui, principalmente, o impacto desse efeito de desabastecimento de determinados medicamentos em algumas regiões do Brasil, que o Gil mencionou há pouco. Esse impacto aqui de desabastecimento foi principalmente do meio do mês de março para frente. O impacto que a gente calculou que foi de mais ou menos uns 40 milhões de reais de receita nesse período, o que calcula que mais ou menos uns 4 mil procedimentos neste primeiro trimestre. Normalizando isso, a gente teria basicamente o mesmo número de procedimentos do último trimestre, com um salto importante aqui no ticket médio da companhia. Aqui eu gostaria de mencionar dois fatores, né? A gente teve um avanço já nos repasses da CMED nesse período, então já tivemos algumas negociações que começaram a aparecer no primeiro trimestre, e além disso, já um efeito do que a gente vem trabalhando nos últimos anos de saneamento de alguns contratos, de algumas fontes pagadoras que
que além de ter pressão de capital de giro, a gente tem tickets médios mais baixos do que a média. Então, a gente já começa a ver esse efeito aqui no primeiro trimestre, né, e a tendência é que a gente veja estabilidade nesse número aí nos próximos trimestres. O gráfico à direita já demonstra exatamente o efeito aqui dos últimos 12 meses, que aí é uma queda maior, que aí de fato já compreende o efeito completo aqui desse saneamento que a gente vem falando, saneamento de base de clientes que a gente vem falando ao longo dos últimos 12 a 18 meses. No próximo slide, na nossa receita bruta, a gente tem um efeito muito embora a gente tenha tido queda em procedimentos, a gente tem um efeito positivo do ticket médio. Então, no sequencial, a gente tem um crescimento de 1%, e aí o ano contra ano tem o efeito desse saneamento que eu mencionei há pouco. No terceiro slide, no slide número 5, a gente já vê o impacto aqui, principalmente da PCLD, que nesse trimestre a gente teve um ajuste maior aqui na PCLD. E para dar um pouco de clareza para vocês, como sabem, a gente tem um histórico aqui na casa dos 3% de PCLD, que inclusive está evidenciado no slide 6. Um histórico bem longo de 3% de PCLD. Neste trimestre, aqui no primeiro trimestre desse ano, a gente está aderindo 100% do nosso contas a receber, 100% à nossa régua de PCLD. Isso significa que não existe não estamos aplicando nenhum ajuste gerencial a essa PCLD, efeitos que aconteceram eventualmente no passado, de determinadas fontes pagadoras, que em determinado momento da negociação a gente fazia alguns ajustes gerenciais, o que não é feito mais nesse primeiro trimestre. A tendência, naturalmente, é que nos próximos trimestres a gente volte à normalidade aqui dos 3%. Entendemos aqui que esses 14,3% de PCLD desse trimestre é um efeito pontual que ocorrerá apenas nesse primeiro trimestre, fruto dessa adesão em 100% da régua da PCLD da companhia. E, por consequência, dessa PCLD mais elevada no primeiro trimestre, a gente teve uma receita líquida caindo significativamente em relação ao último trimestre. No slide número 7, aqui eu vou mencionar sobre margem bruta, que a gente teve dois efeitos, né? O primeiro efeito é o que eu estou mencionando agora, né, sobre PCLD, mas para além desse, a gente teve que fazer, né, por conta dessa crise de desabastecimento, a gente em determinados momentos precisou fazer compras de medicamentos em fornecedores, em distribuidores locais. E aí, naturalmente, a gente não tem as mesmas condições comerciais de descontos que a gente tem em acordos nacionais. E aí, por conta disso, a gente tem uma pressão de margem bruta ocorrendo no trimestre. A gente, inclusive, evidencia que a margem bruta, excluindo os efeitos da PCLD, né? Então, tanto no quarto trimestre quanto no primeiro trimestre, normalizando a PCLD em 3%, a gente sairia de 32,4% para 27,7%. A gente entende que essa queda aqui é fruto especificamente dessa questão do desabastecimento de compras locais aqui com fornecedores locais de medicamentos. No slide número 8, aqui uma boa notícia, né? Já o início do processo de redução de despesas da companhia. Como a gente vem mencionando, a companhia desde o começo do ano vem trabalhando aqui no orçamento base zero, em algumas renegociações de contratos de fornecedores de despesas, né, de alguns contratos de TI, contratos de fornecedores corporativos. E isso trouxe para a companhia, já nesse primeiro trimestre, uma redução importante que deve continuar aparecendo nos próximos trimestres. Então, aqui a gente vai deixar um pouco mais evidente nas próximas semanas e meses quais são as principais iniciativas aqui do orçamento base zero, que a gente vem trabalhando fortemente aqui para que a companhia tenha o tamanho certo para o momento atual da empresa. Esse que é a disciplina financeira aqui que a gente vem buscando e adequando aqui a companhia. Também é importante mencionar que nesse trimestre a gente teve a baixa, a provisão por conta do risco da Unimed Leste Fluminense, que a gente tem uma confissão de dívida
eles têm uma confissão de dívida para conosco e houve algumas falhas no recebimento e a gente fez a provisão, né, de toda o saldo. Continuaremos, né, na cobrança, continuaremos nossos esforços de negociação, mas aqui, por um maior conservadorismo, né, da administração do ponto de vista contábil e financeiro, a gente optou por provisionar 100%, desse saldo, e esse saldo passou aqui em despesas nesse trimestre. Então, por isso que a gente ajustou esse efeito nesse slide, para que as despesas que a gente compare aqui sejam em bases recorrentes. Isto posto, né, a gente tem uma redução aqui do percentual, né, de despesa sobre receita, uma redução importante aqui no sequencial, redução essa que a gente deve continuar vendo nos próximos trimestres. No slide número 9, no EBITDA, mesma coisa que eu falei, né, para a margem bruta, aparece aqui, né, na margem EBITDA também. O efeito da PCLD maior nesse trimestre influencia também na nossa margem EBITDA. Por isso que a gente coloca aqui o efeito, né, excluindo ou normalizando a PCLD tanto no quarto trimestre quanto nesse trimestre. A gente sai de 11,2 de margem no último TRI para 8,7 neste trimestre, efeito esse principalmente ligado ao que eu mencionei sobre compra de medicamentos de fornecedores locais. No slide número 10, o efeito do lucro, do prejuízo acumulado, do prejuízo líquido desse trimestre, efeito aqui não somente da PCLD, mas também da alta alavancagem da companhia. Dado que a companhia, né, não tem crescimento ano contra ano, a gente tem uma desalavancagem operacional acontecendo neste trimestre, e além disso, a soma dos juros, né, do período, somado a isso, esses efeitos contábeis aqui da PCLD. No slide número 11, capital de giro da companhia, a gente continua observando aqui uma estabilidade no contas a receber desde o primeiro trimestre do ano passado. Segundo tri do ano passado já foi um pouco melhor e desde então existe uma estabilidade nessa linha de contas a receber. E aqui eu gostaria de novamente mencionar o trabalho forte que a companhia vem fazendo aqui no saneamento, né, dos seus principais clientes, justamente para que essa linha aqui não volte a variar como variou no passado. Além disso, vocês já notam aqui uma estabilização no nível de estoques. Então, essa linha aqui de estoques, como vocês conhecem bem, no passado esteve próximo dos 10 dias e ano passado chegou ao máximo de 20 dias de estoque. Isso reduz agora para 13. Né, a tendência é que com a saída dos hospitais a gente retome níveis históricos. E aqui o contas a pagar, como vocês sabem, a gente renegociou alguns saldos que a gente tinha em aberto com o nosso principal fornecedor de medicamentos. Isso aqui vai continuar impactando o dias de contas a pagar por algum tempo. A gente vai comunicando o mercado à medida que a gente for avançando em negociações formais e definitivas com esse principal fornecedor. No slide 12, a reconciliação do caixa. A gente começa o ano com 518 milhões de reais de caixa. Tivemos um fluxo de caixa operacional negativo, e aí lembrem-se que a gente fez antecipação de recebíveis na casa dos 330 milhões de reais no quarto trimestre. Naturalmente, né, esses recebíveis estavam alocados no primeiro TRI, então a gente tem um efeito importante aqui no fluxo de caixa operacional por conta dessa antecipação de recebíveis para o quarto trimestre. Tivemos pagamento de juros entre janeiro e fevereiro, antes do período de standstill, de 65 milhões de reais, e também pagamento de principal de dívida na casa dos 87 milhões de reais, também pré-período de standstill. Depois disso, o CAPEX na casa dos 28 milhões de reais nesse primeiro trimestre, valor esse que já é muito menor do que o montante que praticamos no passado, e essa também é uma linha que deve convergir para valores menores no futuro. E também pagamentos de 66 milhões de reais de aquisições e parcerias, também pré-período de standstill. Finalizamos, portanto, o caixa nesse primeiro trimestre, em 31 de março, com 124 milhões de reais,
o que naturalmente esse fato somado a um EBITDA menor nesse trimestre, no slide 13, aumenta a nossa alavancagem de 13,5 vezes dívida líquida EBITDA para 5,2 vezes dívida líquida EBITDA. Para dar uma atualização aqui para vocês, a gente continua na nossa negociação com os nossos credores. Em muito breve, a gente vai começar a divulgar avanços nessas negociações. Continuamos otimistas, né, com as negociações que estamos trabalhando e continuaremos, assim como o Gil mencionou, abertos aqui e sempre para esclarecer e dar todos os detalhes que pudermos para mercado e agentes do mercado financeiro. Então, com isso, finalizo a apresentação da minha parte. Vamos abrir agora para perguntas. Por favor, levantem a mão aí para... Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. Lembrando aos senhores que iniciaremos a sessão agora de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, levante a mão através do botão disponível na videoconferência. Obrigado. Não havendo perguntas, retomo a palavra ao senhor Carlos Gil para suas considerações final. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Muito obrigado, em nome do Grupo Oncoclínicas. Obrigado. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.